noite a todos. O meu nome é Elizabeth Lorenzetti Bettscleba, para quem não me conhece. Eu sou psicóloga organizacional, psicodramatista, supervisora de data da BPS há 20 anos. Fiz também gestão de tecnologia ambiental e eu me envolvi com esse tema desde, acho que uns 16 anos atrás, quando eu fiz uma exposição sobre a água, porque eu fiquei sensibilizada com a importância da água quando a gente foi lançar um purificador de água, e eu fiquei sensibilizada com a situação da água no planeta. E a partir daí nós fizemos um trabalho importante, educacional, junto com a Secretaria do Verde, para expor a importância da água no planeta. A seguir, eu fui convidada pelo Catavento, é um espaço, um museu no centro de São Paulo, muito, muito bonito, para quem não conhece, para fazer exposição da terra. E de lá para cá, eu sempre me envolvi com a questão da sustentabilidade e, sempre que possível, nos trabalhos organizacionais, de inserir essa proposta de sustentabilidade no desempenho das atividades. E a partir desse momento, nesse ano, com a oportunidade de comemorar os 50 anos da Associação Brasileira de Psicodrama e Sociodrama, eu e a Cristiane Romano convidamos uma série de professores, infelizmente alguns não puderam participar, são professores e profissionais ligados, envolvidos com o tema sustentabilidade, para a gente poder fazer um livro que envolvesse um trabalho que eles já estão acostumados a fazer, que é um trabalho voltado às relações humanas, voltado à natureza, voltado ao desenvolvimento desde a infância, à adolescência e na relação organizacional, envolvendo a sustentabilidade, que é um tema super importante, principalmente na situação que a gente está vivendo hoje. E nós escolhemos uma capa que depois, se a Cristiane conseguir colocar para todo mundo ver, é uma capa que tem muito a ver com o nosso tema, porque o título do livro é O Encontro com a Sustentabilidade, Contribuições do Psicodrama, né? Quem olha a capa não consegue, às vezes, de imediato perceber o que é, né? Então, é um cristal de gelo numa areia negra. É uma foto do Emerson Murakami, que tem como... Deixa o Lúcio apresentar a imagem, ele vai compartilhar para as pessoas verem. Tá, mas eu vou dissertando ao mesmo tempo. Uhum. Essa foto é uma foto que foi tirada num momento único, porque é uma situação ímpar, né? O cristal do gelo ele não está a qualquer momento na areia negra, ele está no momento específico quando a maré permite, porque o gelo, olha, está bem claro aqui, né? É quando o gelo é levado pela maré, é uma relação que acabou nos tocando até pela escolha do Lúcio Vicente nessa foto, porque é uma relação de um encontro que a gente não imagina. É um encontro do branco com o negro, é um encontro com questões de gêneros, o homem e a mulher, diferença de gêneros, diferenças políticas, diferenças sociais, diferenças religiosas. É o que a gente tem como princípio, que é a proposta de Buber. Qual é a proposta de Buber? Que foi a linha promissora do trabalho de Moreno. O homem só existe porque ele é um ser em relação, né? Ele é o que ele é porque ele tem uma relação com um tu, né? E ao mesmo tempo ele também tem uma relação com a natureza. Então a proposta desse livro é fazer um trabalho que seja reflexão de acordo com a leitura de cada autor. Nós somos em 14 autores com 13 capítulos e cada um com o seu olhar procurou mostrar esse encontro. A palavra encontro, para quem é moreniano, tem um efeito muito maior e muito superior como um simples encontro. É uma relação profunda, onde eu consigo olhar com seus olhos e você consegue olhar com os meus. Todos os morenianos estão já respirando esse poema com uma intensidade enorme, porque é um momento sublime, como essa foto. Essa foto é um momento sublime, é um momento ímpar, que mostra o que a gente espera do ser humano
nesse momento que a gente está vivendo. É o respeito maior com a natureza, é o respeito maior com as relações, dessas relações das pessoas que vivem no Nordeste, um exemplo que foi dado num capítulo que fala sobre a ONG, como as relações de uso de energia mais limpa, como é dado num capítulo falando sobre energia nuclear, como a civilização numa população africana, como a relação de consumo, até terminar, e também com a própria relação numa indústria, numa empresa, como a gente tem que dinamizar e frutificar esse trabalho muito mais digno da relação de consumo com a vida, até terminar na busca da identidade, da matriz de identidade do ser humano, né? O que a gente espera, que relação que a gente espera com a natureza, que relação que a gente espera com os recursos humanos que nos são oferecidos pela água, terra, fogo e ar. Então, a gente está lançando esse livro. Eu queria agradecer muito a parceria com a Cristiane Romano, com o nosso presidente Lúcio Vicente, com todos os escritores que se empenharam muito para escrever de uma forma rápida, com a nossa editora, que ajudou muito, que foi a Carmen Barcelos, o nosso diagramador, né? E principalmente a toda a equipe que trabalhou muito conosco. Eu vou passar agora a palavra para a Cristiane Romano. Muito obrigada. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Creio que sim, né? É um prazer fazer parte desse livro, né? Eu aceitei o convite da Beth de imediato, porque a sustentabilidade, ela me toca há muito tempo, né? Há tempos eu venho trabalhando com grupos, com objetos recicláveis, buscando a informação, tocar as pessoas, né? Buscando uma consciência maior sobre a nossa responsabilidade nesse grande todo, né? Essa nossa conexão com Gaia. Inclusive, mais à frente, eu vou falar no meu capítulo, essa desconexão que sofremos ao longo da nossa vida, a ponto de chegarmos a esta, inclusive, pandemia que hoje nós enfrentamos. Não podemos esquecer que essa pandemia é resultado da nossa desconexão com o nosso planeta, com todos os seres que nele coabitam. Eu vejo que esse livro vem numa hora muito prudente, muito interessante, para refletirmos, nos aprofundarmos, olharmos com com o nosso coração, né? Agora que nós estamos sentindo na nossa pele o que nós, não só nós hoje, como os nossos ancestrais, fizeram e causaram ao nosso planeta. Então, nessa obra, vocês terão a oportunidade de ver ao longo dos 13 capítulos diferentes olhares, tanto através por meio, né, da teoria moreniana, como da metodologia moreniana, diferentes formas de ajudarmos nesse processo de transformação planetária que urge e que nós já estamos atrasados, né? Nós, segundo a Organização das Nações Unidas, nós temos apenas até 2030, né, o compromisso de cumprirmos aí com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E quais são? Nessa obra, com esse trabalho, que eu agradeço a Beth, essa chance, essa oportunidade de compreender com mais clareza todos esses compromissos, porque são compromissos de todos nós. Nós somos corresponsáveis.
e nós precisamos fazer algo. E o psicodrama pode fazer algo. E vocês estão todos convidados a se tocarem, né, com essa obra hoje na fala de cada um desses autores. E obrigada pela presença de todos. Queria só roubar a fala aqui um instantinho. Sim. Nesse momento, a gente atingiu 100 participantes aqui na sala, atingimos nosso limite. E eu estou disponibilizando no YouTube, no meu canal, tá? Então, o canal Lúcio Ferracini. Se tiver algum amigo que procure você pelo WhatsApp e não está conseguindo entrar, está também sendo transmitido ao vivo no YouTube e também está sendo gravado, tá bom? Obrigado. Obrigada. No seu YouTube, né, Lúcio? Lúcio Ferracini. Lúcio Coloquei aqui no chat. Ferracini. Tá. Cris, você começa. Chamando a Adriana? Isso, por favor. Então, vamos ouvir um pouco a Adriana. Nós vamos ter 3 minutos para cada autor apresentar os seus capítulos. A primeira autora a ser convidada é a Adriana Correia. Ela vai falar do seu capítulo de sustentabilidade, reflexão através da teoria da matriz de identidade. Adriana, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Adriana Correia, sou psicóloga, psicodramatista didata e mestre em psiquiatria e psicologia médica pela Unifesp. Quando a Cris e a Beth me chamaram, né, para escrever um dos capítulos do livro, a primeira coisa que eu pensei foi em atrelar o conceito de matriz de identidade, né, de Jacob Levy Moreno, que é o pai do psicodrama, com sustentabilidade. E hoje a minha ideia é trazer um breve resumo para vocês do que eu encontrei, né, nessas reflexões. Um breve e preocupante resumo. Parece que nós, enquanto humanidade, estamos encontrando uma dificuldade enorme, né, de integrar e processar as 3 etapas da matriz. E isso gera um risco enorme, né? Vamos pensar na primeira fase. Bom, o que a gente pode observar é que os anseios estão totalmente antagônicos, os pensamentos rasos e simplistas e os sentimentos ambivalentes. Ao mesmo tempo, é como se a gente quisesse o melhor dos dos 2 mundos, né? Ao mesmo tempo que a gente quer liberdade para consumir indiscriminadamente, também queremos preservar o planeta, né, e garantir a nossa sobrevivência. Um pouco mais adiante, na segunda fase, também observamos alguns problemas de ordem preocupantes, né? É como se não tivéssemos noção das nossas atitudes, sejam elas ativas ou passivas, e muito menos do impacto que a gente causa, né, através dessas atitudes. Desculpa. É como se a gente tivesse transformado o mundo num imenso shopping center, né? E nesse shopping, quem pode pagar, fica liberado para pegar o que bem entender. Seguindo um pouquinho adiante, na terceira fase, a gente também está com um sério problema de ordem primária. Provavelmente, por causa do nosso tolo antropocentrismo, a gente perdeu a noção da real hierarquia entre homem e natureza. E a gente esquece que ela pode sobreviver sem a gente, mas a gente não pode sobreviver sem ela. E nesse sentido, me parece que vai ser necessário e urgente, né, que a gente consiga reconectar e integrar essas 3 fases para poder oportunizar um encontro genuíno com Gaia, né? É fundamental que os nossos desejos, sentimentos e pensamentos estejam coerentes com as nossas atitudes, sempre levando em conta o meio e o outro, né, para que a gente possa garantir a sustentabilidade e a nossa própria sobrevivência. Bom, resumidamente, foram esses aspectos que eu abordei no meu capítulo, né? Meu capítulo chama-se Sustentabilidade, uma reflexão através da teoria da matriz de identidade. Eu espero ter aguçado a curiosidade de vocês para vocês conferirem o livro, né? Agradeço a atenção de todos e nos encontramos em breve, né? Repensando nossos encontros
e desencontros humanos com a natureza. Um abraço para todo mundo e obrigada. Obrigada, Adriana. Obrigada. Gostaria de chamar agora a Alcione Ribeiro Dias. Ela escreveu junto com a Sônia da Cunha Urti, mas ela vai abordar o capítulo Socionomia e Ecologia, considerações para o campo educacional. Boa noite a todos. Eu minha especialidade como psicóloga é no campo organizacional, trabalho desde 1985 nessa área de educação organizacional e depois na área mais ampla, socioeducacional. E depois de uns 10, 12 anos de prática, eu busquei a formação oficial em psicodrama, a formação mais científica, na BPS, que é uma das instituições pioneiras, né, na formação e divulgação da obra moreniana na socionomia, fundada em 1970, e que se filiou à FEBRAP, a Federação Brasileira de Psicodrama, em 76, assim que a federação foi fundada. Então, eu tenho muito orgulho de pertencer a esse grupo, agradeço muito todas e todos os gestores da BPS, as secretárias, e especialmente agradeço às organizadoras por esse belo trabalho de produção, né? Lembrando a todos que a BPS sempre teve como marca a construção coletiva na sua história. Eu me sinto muito honrada de compor esse coletivo de autores, de amigos, né? Autores amigos. Eu tenho comigo nesse livro alunos, colegas de profissão, orientadores, supervisores, professores que me formaram. E tenho a professora doutora Sônia Urti, que é minha parceira de caminhada na UFMS, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde hoje eu resido, e com quem eu divido a autoria do artigo. Eu e Sônia vamos estar juntas conversando com a plateia no dia 12/8, especificamente sobre o capítulo. No nosso artigo Socionomia e Ecologia, Considerações para o Campo Educacional, é um artigo que guarda a inspiração da pedagogia psicodramática da Maria Alicia România, que muitos sabem que é uma das minhas especialidades, e que foi também professora da BPS. Você também deve estar muito feliz com esse formato de comemoração dos 50 anos da BPS. No artigo que escrevemos, eu e Sônia, nós afirmamos sobre o porquê o desenvolvimento sustentável está hoje na crista da atualidade, né? Por que ele é um tema tão forte? Porque ele é um ponto de chegada de transformações sócio-históricas muito violentas, principalmente dos 2 últimos séculos, né? Nem sempre o agir criativo do ser humano, tanto na natureza quanto nas relações sociais, nem sempre é feito de uma forma saudável ou adequada. Nesse artigo a gente aborda isso e fala principalmente do papel dos educadores, do importante papel dos psicodramatistas, dos socionomistas, na proposição de meios de superação do atual modelo de sociedade que já está à beira do insuportável. A gente destaca também a importância do enfrentamento do nosso principal problema ecológico, que, no nosso entendimento, é a desigualdade social. Eu acredito que os leitores vão se beneficiar muito com essa obra histórica dos 50 anos da BPS, porque nela nós temos, a partir desse importante tema da sustentabilidade, muitas possibilidades de reflexões filosóficas, teóricas e práticas da socionomia. Hoje é só um alô, né? Eu desejo revê-los nos próximos encontros, às quartas-feiras, de apresentação de cada autor com cada um do seu texto. Muito obrigada por hoje. Obrigada, Alcione. Vamos agora convidar a Camila Tavares para falar do seu artigo Teatro Espontâneo e a Sustentabilidade de Todos Nós. Camila. Olá a todos. É um prazer imenso estar com todos vocês aqui. Eu me sinto honrada por estar nessa publicação.
entre colegas, professores, mestres da minha vida, né? O meu nome todo é Camila Tirreu Tavares. Eu costumo dizer que eu sou farmacêutica bioquímica de formação, psicodramatista por paixão e educadora por amor. E o meu artigo, a contribuição desse artigo, é um olhar sobre um relato de uma experiência de um teatro espontâneo que eu dirigi na Virada Sustentável de 2019, aqui em São Paulo. Esse relato, eu faço uma aproximação do Moreno com o Howard Gardner, que fala das 9 inteligências, porque eu comecei, desde dessa experiência com esse teatro espontâneo, observar que espontaneidade, da forma que Moreno enxerga, é uma espécie de inteligência. Então, eu, inclusive, trouxe um autor de fora, né, que desde 1980 olha para a questão das inteligências. E o Moreno, ele fala do adestramento da espontaneidade, né, desse treino de espontaneidade, de dar respostas novas a antigas situações ou respostas novas a novas situações. E essa experiência de teatro espontâneo que nós tivemos no ano passado, que eu experimentei a direção, me trouxe algumas importantes reflexões, principalmente por conta de uma cena que para mim é emblemática, mas eu não vou falar qual é para que você tenha vontade de ler o artigo, mas é uma cena emblemática que me trouxe muita reflexão em relação em como nós estamos, qual o nosso preparo hoje, em termos da espontaneidade, da nossa espontaneidade, dessa inteligência, para dar respostas em relação à sustentabilidade, à nossa relação com as nossas situações em relação ao planeta. Então, acho que vale a pena. Eu também vou ter oportunidade de falar um pouco do artigo, mas vale a pena ler. Tá bem? É isso. Obrigada. Obrigada, Camila. Agora eu vou chamar minha parceira, Cristiane Tavares Romano, com o seu capítulo Ações Criativas para uma Nova Era. Ok, lá vamos nós. Nesse meu capítulo, eu começo a falar, inclusive, desse trabalho da Camila. Eu estive presente, né, tanto em 2018, a BPS já faz parceria aí com a Prefeitura de São Paulo, fizemos a Virada Zen. Ano passado fizemos a Virada Sustentável. E observamos uma grande diferença de público entre as duas viradas. Na Virada Zen foi uma procura enorme de pessoas que vieram até pelo site da Virada Zen, enquanto que para a Virada Sustentável a procura foi bem menor. Ficamos um pouco frustrados e, claro, eu fiquei me perguntando o que acontece, né, que a Virada Zen e a Virada Sustentável acabaram tendo procuras tão diferentes, apesar de terem o mesmo tipo de divulgação e tudo mais. Eu acredito que eu tive a resposta no trabalho da Camila. Já era o último trabalho da nossa virada e o que apareceu ali que eu não posso contar, porque a Camila não fez spoiler e eu não posso contar, mas eu vou ter que falar um pouquinho, né, que o quanto que nós ficamos estatelados, né, cristalizados, observando tudo que está acontecendo com o nosso planeta. Nesse período, estava acontecendo as queimadas na floresta amazônica, a questão de Brumadinho e muitas outras questões no mundo inteiro que nós estamos acompanhando ao longo dos anos. E ficou muito evidente, vou fazer o spoiler assim rapidinho, o quanto que todos nós ficamos
simplesmente estatelados, vendo do conforto do nosso sofá, tudo isso acontecendo. Ao longo do capítulo, eu vou citando Leonardo Boff, Fritjof Capra, também adentro, falo de Dalai Lama, e busco em Fonseca citações que ele fala da própria matriz de identidade, de o quanto que nós nascemos conectado com todo esse universo, né? E Moreno também fala, né, na sua visão da cosmogenia, né, que nós somos seres cósmicos, nós temos nossas centelhas divinas, nós nascemos conectados com esse grande todo. E o que acontece ao longo da nossa vida que nos desconectamos? Nos tornamos extremamente egóicos, olhamos para os nossos umbigos, começamos a consumir desenfreadamente e não perdemos o hábito de nossos antigos colonizadores. Ainda adentramos em territórios selvagens como se não tivesse dono, e existe dono, né? Donos de todas as dimensões, e fazemos esse devastamento todo, né? Gerando tudo isso que nós vivemos. E a solução para tudo isso, e que não é tão fácil, por incrível que pareça, está na própria teoria moreniana. Como resgatar essa nossa espontaneidade e criatividade para encontrar novas respostas a situações antigas e a situações novas? Por exemplo, a própria pandemia. A gente está tendo que ser criativo e espontâneo, apesar de engessados dentro das nossas casas. Enfim, é um artigo que provoca, cutuca, e essa era a minha intenção. Gerar essa reflexão do quanto a gente não sabe o que é sustentabilidade. Não adianta não usar mais canudos de plástico para salvar tartarugas, né? E continuar comprando produtos da China. O que acontece nesse transporte? Quem é que produz a nossa roupa? O que acontece nos matadouros, né, que abatem as carnes que chegam na nossa geladeira, né? Nós estamos conectados com esse grande todo. Não tem como mais fechar os olhos. Nós precisamos lançar mão de toda a espontaneidade e criatividade, sermos mais empáticos, sermos mais compassivos e mais cuidadores. Não vou poder falar mais, já passei do meu tempo, e aí parei como a Camila. Leiam o capítulo, espero que gostem e saiam mais mexidos, sensibilizados com a provocação. Sou eu, Beth. Fiquei empolgada, gente. Eu fico, né? Quem nós vamos chamar agora? Sou eu mesmo. É você. Beth Leba. Nós estamos na parceria hoje. Espontaneidade e criatividade a favor da empresa sustentável. Vamos lá, Beth. Belo tema. Então, enquanto a Cristiane resolveu provocar, eu procurei não provocar, eu procurei fazer uma associação a um tema que tem a ver com a minha criação, tem a ver com a história de algumas pessoas que estão presentes aqui, que nem o Samuel, de que a desigualdade não leva ao desenvolvimento econômico, né? Eu procuro contextualizar a empresa em si, a indústria, com uma leitura ousada de olhar a indústria dentro da matriz de identidade, de olhar a indústria dentro do desenvolvimento da teoria de papéis, de olhar a indústria dentro da tele e mostrar de que qual é a forma da empresa ter uma relação mais saudável com os recursos naturais, porque a princípio ela necessita dos recursos naturais para poder produzir. A Revolução Industrial foi o momento mais exploratório da natureza, pois tudo era fornecido de graça, todos os recursos eram disponíveis gratuitamente, a empresa só tinha que transformar e faturar em cima, né?
E com o decorrer desse momento, desde 1972 para cá, que a Confederação das Nações Unidas começou a refletir e discutir internacionalmente essa preocupação ambiental, foi lançado na Rio +10, em Johannesburg, a reflexão do conceito Triple Bottom Line, que é a teoria dos 3 Ps, né? Planet, People e Profit. Ou seja, é possível você ter uma relação saudável entre as pessoas, o planeta e a economia. E para uma empresa ter uma relação saudável com relação a isso, ela precisa ter uma relação positiva com os stakeholders, ou seja, com seus funcionários, com os seus acionistas, com os fornecedores, com os clientes. Se não houver uma harmonia nessa relação, não vai ter uma harmonia na busca de usar recursos mais limpos, uma energia mais limpa, um uso mais adequado da água, reutilizar a água, reutilizar a energia, buscar um consumo mais adequado, buscar propostas de produtos mais adequadas, para a gente ter uma relação e a construção de empresas mais saudáveis e mais sustentáveis no planeta. Essa é a proposta que eu quis avançar no meu capítulo e gostaria de deixar em aberto para essa discussão futuramente. Obrigada. Agora, eu queria chamar a minha parceira de história, com muito carinho também, a Elisete Leite Garcia, Brincando de Deus. Está sem som, Elisete. Tudo certo? Me ouvindo? Sim, sim, Beth. Bom, para mim é uma honra estar fazendo parte desse livro, porque 50 anos de histórias da BPS, né? Eu acho que é um privilégio poder estar compondo. E eu, pelo que eu entendi, eu já estou no meio vocês já contaram, eu estou no meio do livro, estão vendo quantas coisas interessantes para a gente estar falando de sustentabilidade. Então, eu sou psicóloga, sou psicodramatista, terapeuta de família e casal e autora do método Tratadrama. E, como nós sabemos, sustentabilidade não se trata apenas de questões ambientais, mas também econômicas e sociais. Então, o meu artigo, que é Brincando de Deus, traz uma experiência, ou melhor, traz um case, que há 17 anos eu fiz uma intervenção com um grupo de mulheres lá no Nordeste, no Agreste Nordestino. Donas de casa, mulheres que trabalhavam na roça. E essa experiência vai ser o case que eu quero contar para vocês. A nossa responsabilidade de fazer uma transformação social, né? Porque, como foi dito aí, é muito fácil eu ficar aqui vendo tudo acontecer pela TV e eu não interagir. Então, isso faz parte da minha vida desde a década de 90, trabalhar com... Há 20 minutos eu sou ativista social, trabalhar com intervenções nesse meio, mas o que eu trago disso é como a comunidade de mulheres artesãs, mulheres que entram em casa, resgataram um bem da cultura popular. Só dá uma paradinha, porque tem gente interferindo com o som. Se puder desligar, não sei se você consegue desligar, por favor. É a Galáxia, é a Galáxia. Dá para desligar, a senhora da Galáxia, aqui? Desligar o som, por favor, quem não estiver apresentando. Beth, você consegue desligar como administradora? Tá com o Lúcio, por favor. É o Lúcio. Já desligou. Espera só um minutinho. Mas desligou a Elisete também. Ele está retornando. Pronto. Estão me ouvindo? Pronto, agora sim. Bom, eu estava aqui empolgada, estou na metade do livro, estou curiosíssima para degustar todos esses artigos. Então, o que eu quero dizer? A importância da gente também ter essa consciência da sustentabilidade social. Porque hoje o que nós estamos vendo nessa pandemia é que essa não consciência está fazendo com que tantas pessoas das comunidades, das favelas estão vivendo o que estão vivendo. E a gente vendo pela TV, né? Então, eu acho que está na hora de terminar com isso, de realmente nos responsabilizar.
Ufa, me emocionei. Porque é para se emocionar, é para se mobilizar. E esse projeto que eu apresento para vocês é um resultado dessas mulheres que trabalhavam na roça, eram donas de casa, e através dessa simples boneca de pano, mas que tem a sua ancestralidade, a sua tradição de quase 3 gerações, possibilitou com que essas mulheres, através de sobras de retalho, enchimento de algodão e muita imaginação, pudessem resgatar essa história, resgatar esse bem com dignidade, né? E o que elas conseguiram com isso? Porque são seres humanos em miniatura. Então, a cada criação, elas foram se desenvolvendo e crescendo tanto que elas se empoderaram, conquistaram o respeito da sociedade, da família, da comunidade. E nesses 17 anos, o que quando a gente faz uma intervenção numa comunidade, a gente tem que dar suporte para ela, até que ela se empodere e depois a gente vai saindo de cena. Então, esse case que eu quero mostrar, o valor e a importância, né? Com que a gente possa ampliar a consciência rumo à sustentabilidade nesse sentido social, né? Que a gente possa ressignificar o modo de vida de uma comunidade. O que aconteceu? O aproveitamento artístico de sobras de retalho, uma intervenção socioeconômica e também, ao mesmo tempo, um processo de cura coletiva. Porque essas mulheres ampliaram a consciência rumo à sustentabilidade, elas sabem que hoje elas preservam bem da cultura popular brasileira e o mais importante, para que as novas gerações continuem a valorizar. Porque o que é sustentabilidade também? É a gente tentar deixar o mínimo para essa geração futura. Porque se nós destruirmos toda essa tradição, toda essa consciência que os nossos ancestrais nos deram por valores econômicos, né? O quanto nós vamos perder e o quanto as crianças que estão vir vão ficar no raso, no vazio. Eu acho que meu tempo está esgotando, mas eu quero dizer que em todo esse processo, o psicodrama e o sociodrama foram a argamassa para a criação e desenvolvimento do método Tatadrama, que pertence ao psicodrama, né? E juntos a essas mulheres nós podemos trabalhar usando toda essa metodologia de crescimento, de desenvolvimento e empoderamento. E para fechar, eu quero dizer que Moreno me ensinou a sonhar, né? Moreno nos ensina a sonhar, mas a realizar os nossos sonhos. Tuda, lá do Ceará, sempre diz, sonhar não se sonha dormindo, não. Se sonha com os olhos bem abertos e acordado, para que o sonho aconteça. Então, isso que eu mostro para vocês é um sonho que aconteceu lá em 2001 e agora eu posso mostrar como resultado, como um case, porque eu me dediquei e debrucei a isso. Então, esse artigo prova esse legado de Moreno. Vamos sonhar com a sustentabilidade? É esse o convite que eu faço para vocês e na live a gente vai poder trocar. Muito obrigada. Vamos sonhar com a sustentabilidade, Lisete. Obrigada. Vamos chamar agora a Jane Maciel. O seu artigo é uma experiência sociopsicodramática sobre o olhar da sustentabilidade. Por favor, Jane. Luz o som da Jane. Jane, você está sem som. Bom, boa noite. Eu fiquei muito honrada também com o convite da Beth e da Cris. No princípio, eu nem imaginava o quanto que o meu trabalho poderia ser sustentável. E aí eu comecei a refletir, e a escolha desse artigo tem muito a ver com o que a Lisete falou, que é a sustentabilidade social. Eu escolhi um trabalho que eu fiz com adolescentes de uma instituição pré-profissionalizante do terceiro setor. Essa instituição, ela selecionava jovens da periferia de Santana de Parnaíba para um curso
de preparação seria o menor aprendiz hoje, né? De preparação para o mercado de trabalho. E eu fiquei assim muito feliz quando eu fui convidada pela oportunidade para fazer esse trabalho social, por ser um trabalho social e por ser um trabalho com adolescente, porque eu sempre achei a minha experiência mais clínica, que o adolescente ele funciona muito melhor no grupo, porque ele se identifica com o grupo. Então, eram turmas de 50 jovens entre 14 e 17 anos. E eu usava o sociodrama e o teatro espontâneo com eles. Eu dividia em grupos, né, em subgrupos, porque eram turmas grandes, o trabalho era realizado na própria classe deles. E foi assim, muito interessante, porque normalmente os jovens da periferia eles têm uma autoestima muito baixa. E o adolescente, no geral, também não gosta de falar de si. Então, eu escolhi para trabalhar com eles temas ligados à questão do adolescente. Eu tinha 5 encontros com eles, o curso era de 5 meses. Então, cada encontro que eu tinha, eles escolhiam um tema ligado de interesse deles, né, do adolescente. Podia ser gravidez, aborto, droga, eles escolhiam um tema. Inicialmente, eu usava como as etapas, né, do psicodrama. No aquecimento inespecífico, eu usava um jogo, e aí eu já dividia os grupos. No aquecimento específico, eles criavam histórias sobre aquele tema que eles escolhiam o tema e criavam história. Como eram muitos grupos, não davam para a gente para encenar todas as histórias. Então, eles escolhiam 1 ou 2 histórias para serem encenadas. E aí eles criavam ali na hora o teatro, e quando eles terminavam, a gente sentava todos em círculo e compartilhava as ressonâncias que aquele teatro tinha provocado em todos. O que eu percebi é que eles se empoderaram, começaram a colocar mais as angústias, os sentimentos dele. As turmas se uniam muito, então sempre tem aquelas panelinhas, eles começaram a se colocar mais no lugar um do outro, e também assim resgatando a espontaneidade e a criatividade que a criança tem e que o adolescente já começa a perder um pouco. E quando era o último encontro, eu fazia um roleplay da primeira entrevista que eles iriam fazer nas empresas. E aí você já percebia a diferença, eles já iam mais seguros, empoderados. Então, o trabalho é nesse sentido. Nós vamos ter um outro momento para poder conversar, me parece que vai ser junto com o Zé Maria também, que fez um trabalho social. E aí vocês vão poder conhecer um pouco mais desse trabalho. Eu trabalhei nessa instituição durante 10 anos. Espero vocês lá. Até breve. Obrigada. Obrigada, Jane. Agora eu vou convidar o José Maria de Moraes para apresentar o capítulo dele, Sustentabilidade Social, Crianças e Adolescentes no Brasil e sua história do abandono. Gente, boa noite. José Maria, eu sou psicólogo, educador, mas tem algo que eu vejo, por exemplo, hoje, que é fundamental para mim, que eu quero marcar bem. Eu sou padrinho afetivo. Tá? Depois eu vou conversar um pouco com vocês para explicar um pouco melhor isso. O meu capítulo fala basicamente pensar, né, durante os últimos 5 anos, 2015 a 2019, sobre a situação das crianças em situação de acolhimento.
né, criança e adolescente, de 0 ano até os 17, quase 18 anos. A ideia dos pretendentes à adoção, então eu penso um pouco, né, eu relato um pouco sobre isso. Depois eu falo um pouco a respeito da questão legal, né? Aí eu pego desde 1888, com a questão da escravidão, né? Entre aspas aí, falo um pouco a respeito do início da República e falo um pouco a respeito das leis até 2019, né? Onde elas foram se atualizando, falando a respeito dessa questão do menor, né? Da situação do abrigamento, a situação do serviço de acolhimento da criança e do adolescente. Depois eu percorro um pouco a respeito do psicodrama, a importância do psicodrama e onde podemos interferir para falar disso e tocar nesse assunto que, para mim, é extremamente importante e eu gostaria que todo mundo fosse capaz, né, de ter esse olhar e fazer coisas diferentes também para essa população tão invisível. Eu falo também a respeito de algumas iniciativas que alguns tribunais de justiça aí pelo Brasil têm feito, né? Pernambuco, Espírito Santo, São Paulo e outros estados, mas ainda são iniciativas pequenas no intuito de promover a adoção de crianças maiores, né? Então, isso é algo que me toca bastante. Falo também a respeito do resgate da espontaneidade e da criatividade frente a esse mundo, né? O quanto é importante que a comunidade, que a sociedade se renove e tenha um olhar diferente a respeito dessa problemática tão séria e tão antiga do nosso país, né? Então, eu falo disso. E agora, até para, né, eu vou ter um outro momento para falar com vocês, mas até para contextualizar. Eu começo a desenvolver um trabalho social em 1976, mas visando muito um trabalho assistencial. E aquilo, para mim, estava muito satisfatório. Estava bom. Fiz isso até 2014, passando por empresas, onde eu fazia esse trabalho também. Em 2015, foi um marco, né, que eu descobri um projeto social aqui em São Paulo, que trabalha com crianças e adolescentes em situação de acolhimento e construindo algo com essas crianças dentro do acolhimento. A construção desses álbuns me levou a me tornar padrinho afetivo, né? O primeiro, com 16 anos, o garoto tinha 16 anos, hoje está com 21, é o primogênito, minha paixão, como os outros todos, né? Mas ele é o primeiro, eu sempre falo isso para ele, né? Está com 21 anos, mas é uma criança, né? Que eu amo de paixão. Depois vieram mais 2 pequenininhos, né? E por último, 16 anos, que também é algo inexplicável na minha vida. E por que eu estou falando isso também, né? Porque isso me encorajou a escrever esse texto, me colocar, né? Literalmente me colocar nu diante disso, certo? E também uma coisa que é importante lembrar é que colocando esse texto também me encorajou a a ir à frente e me credenciar para ser um pai adotivo, tá? Então, o mês que vem nós teremos uma conversa, espero, né? O mês passado saiu um relatório do Conselho Nacional de Justiça que eu vejo que vale a pena que a gente converse a respeito, tá bom? Gente, estou muito emocionado, obrigado a vocês, né, por estarem aqui, né, nesse momento, para mim é riquíssimo, tá bom? Obrigada, Zé. Bem, agora vamos convidar Lúcio Vicente Silva. Ele vai falar sobre o artigo dele com o tema Consumismo e Relações Sociais. Vicente. Obrigado, Cris. Boa noite a todos.
para mim é motivo de grande alegria poder falar um pouco da oportunidade que foi me dada, né? Assim como a Camila, estou participando de um livro com muitos dos mestres que me ajudaram na minha formação, então isso para mim é motivo de bastante orgulho. Eu trabalho com sustentabilidade há muito tempo, né? Sou formado em comunicação e também tenho especialização em marketing, mas a sustentabilidade é a minha profissão já há alguns anos. E não tinha como eu poder escrever algo que não tivesse esse viés, né, da análise do que efetivamente hoje impacta o planeta, que é o consumo e o padrão de vida que nós mesmos nos impomos. Todas as vezes que a gente fala sobre meio ambiente, a gente está falando em recurso e todo recurso é finito se não for cuidado. Então, grande parte do que a gente enfrenta hoje com aspectos ligados à Amazônia, à natureza, vem de uma desconexão do distanciamento que a gente tem em relação ao meio ambiente. No meu texto, eu tive o cuidado de trazer uma reflexão que pudesse também justificar um pouco, né, a maneira como o consumo é visto e como esse consumo ele cresce a partir do momento em que o indivíduo ele precisa ser reconhecido ou se reconhecer através do consumo que ele se estabelece, né, do consumo que ele tem. A maneira como a gente constrói as relações com base em vínculos de relação, mas também de aceitação social baseado em bens materiais, a maneira como a gente constrói as relações e obviamente, reconhecido pelos outros, faz parte de um papel em que o consumo passa a ser algo praticamente vital na vida do indivíduo que precisa ser reconhecido pelo que ele tem. Os vínculos estabelecidos, né, com as outras pessoas, eles ultrapassam o ambiente limitado, às vezes, da sua casa, do vínculo de amizades, que quando você estabelece uma análise sobre o quanto que é a globalização, né, o acesso à internet, redes sociais, um ambiente de superexposição, a maneira como a gente, a todo momento, se expõe e tenta buscar os likes e as aprovações de todas as pessoas com base na nossa vida, naquilo que a gente está expondo, o quanto que isso afeta também o aumento de consumo e automaticamente um desequilíbrio para as questões que a gente vivencia com a natureza e nas relações sociais. Eu também falo um pouco sobre o desequilíbrio que existe. Historicamente, a gente perdeu a relação com a natureza, porque o êxodo rural, né, principalmente na década de 60 e 70, ele faz com que praticamente hoje a gente tenha 2 ou 3 gerações que nunca viram ou nunca conviveram no ambiente rural, não conhecem a relação com a natureza e dificilmente identificam se vai chover ou se vai fazer sol sem olhar o celular. Então, a proposta é fazer um debate sobre essa conexão também da perda de sensibilidade que o indivíduo tem com base nesse distanciamento. E um outro elemento que eu acho que é importante reforçar também, que é a busca por bolhas, né? E bolhas de sobrevivência. E aí trago também uma reflexão sobre os mundos conservados, né? Como é que a gente se preserva em ambientes que fazem com que eu me sinta bem o tempo inteiro, eu não tenha nenhum tipo de conflito com o mundo. Eu crio uma situação em que eu me importo muito mais com a audiência daquilo que eu estou fazendo do que efetivamente do que eu represento, obviamente, para mim mesmo e para as pessoas. E termino o texto falando um pouco sobre a maneira como a gente patrocina o mundo que a gente tem. Tudo que a gente compra, tudo que a gente consome tem uma história por trás, como a Cris já falou na fala dela. Isso é uma coisa que não é só da minha profissão. Durante toda a minha vida eu pensei muito sobre isso. Acho que a gente impõe condições de vida que fazem com que o impacto seja inevitável para a natureza. Então, se todo mundo quiser morar numa mansão de 50 quartos, a gente não vai conseguir viver nesse planeta. A gente vai precisar de mais 50 planetas. Então, é uma reflexão também sobre esse processo e a maneira como a gente quer esse mundo e como que a gente está refletindo efetivamente no dia a dia, quando a gente compra alguma coisa, se é que a gente faz isso. Obrigado, gente.
Obrigada, Lúcio. Agora eu gostaria de chamar a Maria Aparecida Fernandes Martins, a Cida, para apresentar seu capítulo Ser Sustentável, um aprendizado necessário para as gerações atuais e futuras. Bom, boa noite. É um grande prazer, uma grande alegria estar aqui compartilhando o meu capítulo com vocês e fazer parte desse grupo de amigos. O meu capítulo ele começa resgatando uma pergunta feita por Moreno no início do século XX, que é quem sobreviverá? E para responder essa pergunta, a gente vai caminhando para a forma como a gente estabelece a relação conosco, com os outros à nossa volta e principalmente com o nosso planeta, com o nosso mundo. E para falar disso, eu escolhi descrever uma vivência, uma prática realizada na BPS, na Semana da Sustentabilidade, que se chama O Lixo de Todos Nós. Quem idealizou, quem construiu essa vivência foi Maria Alicia Romanha. Eu fiz algumas adaptações apenas para realizá-la na BPS. Colegas já falaram sobre ela aqui, mas vale dizer que ela é uma pedagoga psicodramatista muito querida, minha mestra. Essa vivência a gente começa a trabalhar a partir da observação das paisagens do planeta, das paisagens ao nosso redor, das transformações dessas paisagens e do que a gente tem a ver com isso, né? Do lixo que vai fazendo parte dessas paisagens, que vai transformando e piorando esse lugar que a gente vive. E aí a gente passa por reflexões, pensando o que a gente quer para as nossas paisagens, o que a gente quer para as nossas vidas, como que a gente se sente ao ver essas transformações. Enfim, um momento de reflexão, é um trabalho sociopedagógico para fazer as pessoas se comprometerem ativamente e persistentemente com a nossa estada nesse planeta, nessa estada passageira que a gente tem aqui. E depois a gente caminha para um olhar para os nossos lixinhos, né? O nosso lixo nas relações, né? Para a gente pensar as coisas que a gente quer manter na nossa vida, que a gente quer utilizar, continuar utilizando, as coisas que a gente quer reduzir e as coisas que a gente quer transformar, que a gente quer reciclar na nossa vida para sermos pessoas melhores, para irmos em busca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O capítulo, eu espero que vocês se sintam atraídos para lê-lo e a gente pode conversar mais sobre isso no momento oportuno aí que vai haver daqui para frente. Muito obrigada, gente. Obrigada, Cida. Vamos chamar agora a Rosa Lídia Pontes. Ela vai falar do artigo dela, Quebrando o Paradigma de um Desenvolvimento Pobre e Abstrato. Rosa. Olá, todo mundo. Eu sou Rosa Lídia Pontes, sou psicóloga, psicodermatista. Minha formação inicial foi clínica, até hoje continuo trabalhando com clínica, com adultos e casais, mas fui me desenvolvendo nas mais diversas áreas durante toda essa minha existência psicodramática. Tenho especialização pelo CRP em psicologia organizacional, em psicologia clínica e fiz mestrado em educação. É um orgulho que eu não sei definir bem estar aqui agora, porque assim, vários de vocês falaram, que orgulho de estar aqui com os meus mestres e tarará. De repente eu tenho orgulho no outro papel,
é de ter todos os meus alunos aqui, né? Eu acho que não tem ninguém aqui que não tenha passado pela minha mão, então isso me deixa muito, muito orgulhosa. Esses 50 anos, eu acho que eu tenho vivido intensamente essa BPS, né? Desde que ela tinha 4 ou 5 anos de idade, que eu me instalei ali e não mais saí. Quando a Beth entrou em contato comigo, pedindo para escrever esse capítulo, eu fiquei completamente perdida, apavorada, porque isso era começo de dezembro, e eu estava saindo para uma viagem. Eu falei, mas eu não vou ter tempo de pensar nisso, eu não vou ter tempo de me organizar. Fiquei pensando o que eu ia fazer com isso. E fui-me embora para a viagem falando, seja o que Deus quiser, vamos ver se Ele me inspira para sair alguma coisa durante uma viagem. E foi muito interessante que assim, eu já tinha o meu roteiro estabelecido. No meu roteiro, um dos pontos que eu visitaria seria na Ucrânia, a antiga usina de Chernobyl. E quando eu me vi viajando para lá, né, dentro de uma van, vendo a paisagem que eu ia encontrando e chegando nesta cidade, foi uma coisa que me emocionou muito. Né? Você vê uma cidade fantasma, você vê uma cidade que teve muita vida, uma cidade que tinha cinema, restaurante, hotel, academias, teatros, tudo que uma cidade tem. Uma cidade que começou, ela foi feita, né, para os funcionários que trabalhariam na usina de Chernobyl, atraiu, portanto, uma população jovem, muitos jovens que foram para lá. A cidade começou a crescer, eles tinham uma taxa de mais ou menos 1.000 nascimentos por ano na cidade. Então, uma cidade muito cheia de vida e que teve 16 anos de duração só. Ela começa em função da usina e ela termina em função da usina. Você vê essa cidade abandonada, você entrar em contato com o que era um clube, o que era um supermercado. O que mais mexeu comigo foi o silêncio, um silêncio mortal o tempo todo. E aí isso me fez pensar muito no ser humano, no que o ser humano tem feito consigo próprio, com o mundo, né? E o que a gente precisa começar a fazer. Eu falei, bom, acho que eu achei o que eu vou escrever. E resolvi partir daí. Poderia ter pego outro desastre ambiental? Podia ter pego Brumadinho? Podia. Só que eu estava lá. Eu vivi lá em Chernobyl o desastre. Então foi daí que eu parei para pensar e escrever assim que eu retornei. Tinha pouquinho tempo, mas deu para pensar um pouco. E eu começo pensando um pouco assim, em como houve uma passagem, né, de mudança de paradigma do ser humano, quando ele tinha uma visão teocêntrica, Deus era responsável por tudo, até quando começa o início do controle da natureza pelo ser humano e passa-se por antropocentrismo. Essa passagem é uma passagem, do meu ponto de vista, conflitiva, porque se ela trouxe todos os elementos de desenvolvimento que nós temos, ou seja, eu poder falar com vocês todos agora, embora eu esteja no cafundó no mundo, eu estou conseguindo falar com todo mundo ao mesmo tempo. Eu estou viva com a minha idade, produtiva. Tudo isso foi porque nós tivemos um trabalho aí em termos de ciência que permitiu e está permitindo todos os confortos, todo o bem-estar, saúde, tudo que nós temos. Por outro lado, né, o quanto que a gente vem fazendo uma interferência na natureza, como deuses, né, e sem pensar, muitas vezes, nas consequências que isso pode trazer em termos de humanidade, em termos de planeta Terra. Então, eu parti um pouco daí. Fui ver um pouco o que estava sendo dito, como estava sendo dito, desde quando se começou a falar em sustentabilidade, quais eram os pontos importantes e tudo mais. E eu fiquei pensando que
aí eu faço uma integração do meu eu terapeuta com o meu eu educador, onde eu penso muito se existe uma diferença tão clara entre o psicoterapeuta e o educador, na medida que o psicoterapeuta é um educador e na medida que o educador é um psicoterapeuta. Quando a gente pensa em trabalhar as pessoas de uma forma integral, né? Não estou falando da educação formal, que usa a razão o tempo todo, que não entra em contato com a emoção, que não faz a integração desse ser humano inteiro, corpo e mente, razão e emoção. Então eu fiquei pensando, como que a gente vai fazer essa mudança? É uma mudança muito grande, é uma mudança de paradigma, e é um paradigma imenso, porque assim, embora a gente esteja falando em sustentabilidade, ainda as sociedades são avaliadas pelo grau de produção que elas têm, por quanto elas conseguem produzir de bens, quanto elas conseguem produzir de dinheiro, sem se importar no que isso vai dar. Como ninguém pensou, quando se pensou em Chernobyl, o que se pensava? Termos energia elétrica para a população e termos armas importantes para poder enfrentar o inimigo. E deu no que deu. Então, eu fiquei pensando nisso, e aí veio o educador dentro de mim dizendo, não, nós não vamos conseguir fazer essa mudança se a gente não fizer um trabalho educativo, e um trabalho educativo mais complexo, mais integral do ser humano como um todo. Nós temos que mudar as cabeças, temos que mudar os paradigmas, o paradigma. E aí me veio, então, falar um pouco da possibilidade de a gente trabalhar sociodramaticamente com a ideia da sustentabilidade, fazendo com que as pessoas entrem em contato consigo próprias, com o outro e com o ambiente. Aquela proposta do Moreno, que se a gente não for responsável por tudo, nós não somos seres humanos, né? Então, o meu artigo leva a gente a pensar em formas, né, numa forma educativa, preventiva, de estar mexendo com o que está acontecendo no mundo de uma forma mais efetiva. Não adianta a gente fazer grandes reuniões internacionais nomeando um monte de temas a serem modificados, a serem pensados, se a gente não mudar. Né? Se nós não mudarmos, o mundo não vai mudar. Então, a ideia foi um pouco essa. Vamos trabalhar com a educação para a sustentabilidade, para que a gente deixe para um mundo melhor para a próxima geração, um mundo sustentável. E hoje eu falo com muito amor, porque eu acabei de ganhar meu primeiro netinho ontem. Então, é o mundo que eu estou deixando para esse serzinho que está chegando. Eu sou responsável por isso. E eu acho que o meu trabalho tem que gerar alguma coisa para o bem-estar dessas crianças que estão vindo. Se não for para o nosso mesmo, né? Porque a coisa está indo rápida demais. Então, eu vou estar com vocês no dia 22, junto com a Vivian, que vai falar já já, e a gente vai apresentar um pouco mais, com mais detalhes, aí o trabalho que a gente desenvolveu. Agradeço muito o convite, adoro estar aqui, e eu estou com a minha grande família, que eu sempre falo que é a minha família sociométrica. Abraços e obrigada. Obrigada, querida. Agora nós vamos para o penúltimo capítulo, que é com Rosalvo Pires, a sustentabilidade de ser humano. Bom, boa noite a todos. Obrigado por estar aqui, é um presente estar aqui com vocês e poder falar desse tema. Eu sou psicoterapeuta, sou psicodramatista e, de um modo geral, eu uso a camisa da BPS, a camiseta, inclusive, eu visto literalmente nos eventos. Hoje eu vim com uma outra camiseta, vou mostrar um pouquinho, um pedacinho dela, tá? Por quê? Porque essa camiseta ela é ecologicamente correta e ela, de uma certa forma, ela revela aonde a ecologia ecoou em mim, que foi em 95, com a morte do meu pai, quando eu, juntamente com a minha família, transformamos uma propriedade que nós temos lá no Pantanal,
sul-mato-grossense, numa reserva do patrimônio natural, né? Então, isso aqui é em homenagem ao meu pai, que diretamente e indiretamente contribuiu de alguma forma que hoje nós temos uma reserva que vai ficar aí para a vida toda. Eu digo que, nesse momento, a minha atividade ecológica ativamente despertou nesse momento, né? Quando eu comecei a olhar o mundo não só com o ser humano, mas também com tudo que nos contorna. Uma outra coisa que mais me chamou, que eu acho que está um pouco na linha que a Rosa traz e tal, que é sobre o ser humano. Eu acho que se o ser humano não se salvar, ele não, o mundo vai existir sem a gente. A Adriana falou lá no começo também, né? Só que nós precisamos nos salvar. E eu falei, como é que eu vou contribuir? Então, o título ficou A Insustentável Sustentabilidade de Ser Humano, porque é muito difícil ser humano, né? Porque nós somos, como tem um quadro aqui atrás, né? Somos criadores e somos criaturas. Somos construtores, mas somos destruidores, né? A gente constrói a curto prazo, mas nós temos uma capacidade de destruição a longo prazo muito grande. E se nós não nos salvarmos, o mundo vai continuar. Só que nós não vamos. Eu acho que é uma pena, porque o ser humano, a vida é um milagre, o cosmos é um milagre, e o ser humano é um milagre especial, porque, até que se prove ao contrário, nós articulamos ideias, nós sabemos da nossa existência. O meu capítulo ele começa com uma frase o seguinte: como é difícil ser humano. Porque a gente se condena também por a gente não estar conseguindo dar conta das coisas, né? Deus nos trouxe até ontem, a ciência nos trouxe até hoje, mas se nós não tivermos o que eu vou denominar de humanidade, não vai adiantar Deus, não vai adiantar só a ciência. Então, nós precisamos salvar o humano, aquilo que nós denominamos humanos. Nós mesmos inventamos o que é o humano, e a gente não consegue cumprir isso, né? Uma outra coisa que me chamou para esse capítulo foi uma teoria que eu já fiz há algum tempo atrás, que ela lida com os elementos. Então, ela articula os elementos da natureza, que é a água, a terra, ar e o fogo. Eu articulo também com as cores básicas, que é o amarelo, o vermelho, o verde e o azul. Não comeu até agora. E... Eu compro uma... Desculpa, quer que eu compre uma agora? Rômulo, desliga o som, por favor. Assim como os elementos, eles provocam a vida, né? Vamos lá. Bom, água, terra, ar e fogo são os elementos básicos da nossa vida. Se a gente for pegar as cores básicas também, o amarelo, o vermelho, o verde e o azul, eles também recombinam tudo. Então, qual que é a ideia? É uma teoria que está muito ligada ao Moreno, que seria a espontaneidade, que seria nós configurarmos e reconfigurarmos esses elementos nas nossas atitudes. 4 atitudes básicas, por exemplo, como o sentir, o pensar, o amar e o sentir, o pensar, o amar e o agir, né? Inclusive, na nossa bandeira do Brasil, nós não temos vermelho. O vermelho eu intitulo que é o agir. Nós temos, maravilhosamente, nós temos o ar, que é o amarelo, nós temos a terra, que é o verde, que é grande, nós temos o azul, né, que é a água, né? Temos o branco, que é a junção de todas as cores, mas eu acho que está faltando vermelho, está faltando ação com aquilo que a gente já sabe. Acho que a angústia
a gente já sabe muito, estamos fazendo muito pouco do que a gente já sabe. A gente fica inventando um monte de coisas quando a gente já tem coisa suficiente para fazer um mundo melhor e pessoas melhores. O meu artigo, então, ele vai no sentido de salvar o ser humano, porque se a gente salvar o ser humano, primeiro que a gente se salva e a gente tem mais um tempinho aqui na Terra, né? Mas talvez nós possamos contribuir mais com aquilo que nos foi dado, que é um presente de refletir sobre nós mesmos e sobre tudo. Então, o artigo ele tenta provocar, convocar a gente no sentido de sermos... A gente fala que a gente é Deus, a gente fala que a gente é humano, só que as nossas ações elas não estão coerentes. Essa teoria é uma teoria que eu considero ela otimista, porque ela acredita que nós temos chance quando nós nascemos, aí a gente continua tendo chance na juventude, que um outro elemento se apodera de nós. Na vida adulta tem mais um outro elemento e na vida madura também. Então, se eu estou meio atrapalhado só com um tipo de atitude, talvez eu possa desenvolver outras atitudes se eu conhecer e se eu acreditar que é possível. Eu acho que esse livro ele tenta trazer isso para nós, que fazermos presente aqui e agora. Eu e a Adriana vamos estar futuramente falando mais sobre isso, né? Que a gente vai estar articulando a teoria da matriz de identidade com as tipologias e tal, e aguardamos vocês e comprem o livro. Obrigado. Obrigada, Rosalvo. Agora nós vamos apresentar o último artigo com a Vivian Bonafé Ponzoni, falando sobre por uma ecologia das relações. Boa noite a todos. Oi, boa noite a todos. Eu sou Vivian, sou também participante da Associação Brasileira de Psicodrama e Sociodrama há mais de 35 anos. Então, é uma casa que eu tenho muito prazer em estar, em colaborar, em trabalhar. Atualmente, eu coordeno um núcleo de terapia de família e casal na associação. E quando a Beth e a Cristiane me convidaram para falar sobre sustentabilidade, eu confesso que eu achei o tema tão amplo que eu disse, meu Deus, eu como terapeuta, o que eu vou abordar, né? Por onde que eu vou começar, já que esse tema é tão vasto? E eu pensei, como a gente só pode ver aquilo que a gente vê, eu comecei a pensar em escrever dentro de uma perspectiva de terapeuta. Como terapeuta, falar sobre o desenvolvimento do indivíduo, como é a relação do indivíduo com o seu meio e, portanto, com a natureza. E algum tempo atrás, caiu na minha mão um livro que eu considero maravilhoso, que chama O Espírito da Intimidade. Esse livro foi escrito por uma africana de Burkina Faso. Ela atualmente mora nos Estados Unidos, foi para lá para poder divulgar a cultura da sua tribo. A tribo é a Dagara, e ela conta como é que a tribo vive. E é um encanto, é um poema quando ela fala da relação das pessoas com a natureza. Como o respeito, todas as coisas para os Dagara têm espírito, no sentido desta energia com aquilo que está no entorno deles. Eles têm uma vida muito mais grupal do que individual, entram na casa só à noite para dormir, porque todo o resto da vida se dá no grupo. As questões familiares são discutidas no grupo. As crianças podem escolher quem elas querem que sejam os pais num determinado momento da vida. Agora meu pai é fulano. Isso fica bem para todos. E ela diz, isto mostra o espírito da criança. Então, é de uma beleza a relação dos indivíduos com a natureza, com a água. Eles têm pouca água, muita escassez, né, na África. Então, eles, à noite,
como chega água à noite, eles vão no poço e as gestantes e as crianças são as primeiras a beberem a água. Então, eu pensando nesse livro, né, nessa experiência dos Zagara, eu disse, puxa, como nós fomos perdendo a nossa conexão, acho que muitos dos colegas já falaram isso, né, nos seus capítulos de outra forma, como nós estamos perdendo a conexão com a natureza. Por quê? Porque acho que em muitos momentos nós vivemos como se nós e a natureza, quando eu acho que nós somos a natureza. E no momento que nós nos vemos natureza e sentimos que somos a natureza, nós temos que desenvolver com ela uma relação de confiança, uma relação de intimidade mesmo, né? Nós somos a natureza. E eu acho que esse é um aspecto que eu abordo no livro, que eu acho que vale a pena pensar sobre ele, e também sobre o desenvolvimento. Eu fiquei imaginando assim, por que será, né, que a gente foi... Por que nós temos que falar tanto que temos que pensar em sustentabilidade? Não seria mais natural que nós já tivéssemos isso incorporado? Quer dizer, o que nos distanciou disso? Então, eu fiquei pensando, bom, as crianças de hoje em dia já veem os ovos no mercado prontinhos, encaixados, né? Já veem as galinhas depenadas. Eu, quando era criança, via minha avó cortar o pescoço e depenar a galinha. Eu sabia o que era uma galinha. Então, nós fomos perdendo também, fomos nos distanciando da natureza outra, que não só a natureza do homem. Com a terra, alguém falou aí brilhantemente sobre isso, um colega, essa distância da terra, né? Você, Rosalvo, falou do retorno à terra, né? com a herança da sua família. Então, nós fomos perdendo essa intimidade. É claro que eu acho que seria uma ilusão, a Rosa Lídia falou bem nisso, né? Hoje nós temos toda a tecnologia, a ciência e tudo mais, que nos coloca em outro lugar, não podemos viver mais como os Zagara. Inclusive, a própria Sobonfu, ela diz, os jovens que saem, quando voltam, já voltam muito mais aculturados e aí tem dificuldade de lidar com as questões da própria tribo. Então, óbvio, não dá para voltar. Mas, como terapeuta, com a riqueza do psicodrama, né, do Moreno, um visionário que nos falava de uma sociedade colaborativa, de uma sociedade onde os homens pudessem colocar toda a sua energia, toda a sua criatividade para o bem comum, para uma vida social melhor, né, mais sustentável, né? Quer dizer, então, nós temos a teoria. Como terapeuta, eu fico pensando quantas pessoas chegam no consultório e estão maltratadas, né? E a Rosa Lídia falou do bebê que acabou de chegar, então, como tratar este bebê que vem de forma que ele possa desenvolver uma ética, para que, através dessa ética, ele possa olhar o entorno também de uma forma ética, né? Que a gente não precisasse nos preocupar tanto com a natureza, que nós já fizéssemos parte dessa natureza como os Zagara. Então, eu abordo isso no meu capítulo e vou falando de vários autores que vão me ajudando a pensar mais sobre essa questão. E é isso, nós como terapeutas podemos proporcionar com o nosso psicodrama, com as nossas psicoterapias, um lugar de mais intimidade, né, das pessoas consigo próprias e, portanto, desenvolver uma confiança, desenvolver a solidariedade para que a gente possa ter aí uma vida mais sustentável. Então, obrigada a todos. Eu fiquei por último, espero que todos não tenham ficado muito cansados e agradeço aos colegas também. Beijo para todos. Obrigada, Vivian. Obrigada. Agora eu gostaria de chamar o Lúcio Ferracini. Primeiro, agradecer a todos os parceiros que escreveram comigo. Foi um prazer. E chamar o Lúcio Ferracini para poder fechar o nosso trabalho. Obrigada.
Fechou a cortina. Coisas do Lúcio. Coisas do Lúcio. O que virá? É uma honra, uma satisfação fazer parte de um elenco tão rico. É isso que faz dar sentido a essa BPS rumo a completar uns 50 anos em plena pandemia. E acho que eu só poderia falar através de imagens, através de cenas. Né? Essa casa que nos forma, essa casa que dá sentido à nossa existência, ele está reunindo nesse momento 125 pessoas. Essa casa que recebe, que acolhe, e é por isso que essas 14 pessoas escrevem para vocês, para compartilhar suas vivências, experiências, sua vida, sua essência. Sintetizado nessa obra, regida pela Elizabeth e pela Cristiane, orquestrada por todo esse elenco, é isso que faz sentido ser a BPS, isso que faz sentido seguir o psicodrama, a reunião de pessoas. O ser humano não vive sem relação, já dizia Jacó Levi Moreno. É através desse sorriso, dessa transgeracionalidade, dessas diversas correntes que vão se transmitindo e se propagando, dessas celebrações de vida, do compartilhar, do beber vinho, de estar juntos em momentos de descontração, de sorrir, de chorar junto, de sofrer, de resistir, de celebrar, de ter o nosso cantinho do café, um patrocínio aí, Rosa Lídia, com todo esse arranjo, essa delicadeza e sutileza. O que faz esse grupo escrever é ter esse espaço das flores semeados aí. Cristiane começou no momento, continua, Beth chegou para dar mais força, Graça a todo momento, e mesmo em pandemia a gente se reveza para ir lá com máscara sozinho para aguar essas plantas. Thelma é a mais ancestral do psicodrama, nossa secretária, nossa amor, nossa chefa. É isso que faz esse grupo crescer. O cafezinho com o chazinho de ervas da graça, ali para todos nós. É reunião desse grupo abrindo jornada, grupo 46, 47. É Vivian sendo recebida aqui no Teatro dos Loucos, nesse ambiente que se a lona estiver em cima vira circo, se estiver ao redor, como é no caso aqui, vira hospício. Hospício de quem se ama. É hora da jornada, onde a banca tensiona ali a apresentação. A gente até estuda, e a gente celebra, e a gente presta atenção, e a gente fotografa, e a gente aprende junto. Olha, Ivone, você em destaque. A gente produz muito livro. O psicodrama tem um selo dentro da Ágora, tem um selo que se multiplica em outras formas, tem o selo desses 14 participantes que celebram aqui, compartilhando seus conhecimentos. Tem momento de alegria, de música, porque ninguém é de ferro. É de carne, osso, é de alma. E a gente se isola nesse momento para poder voltar junto. Tem comemoração de 48 anos de existência. 49, rumo a 50. Tem rostinho colado, que a gente está louco para voltar a ter. Tem festa junina, tem celebração de vida e de família. Tem gente bonita fazendo formação de nível 2, nível 3, para perpetuar o próprio psicodrama. Tem criança, Cida, que passa da idade e deixa a gente saudade agora. As crianças cresceram. Tem momento de retrato. Olha a pose, o passarinho. E mais gente bonita que está vindo aí, da vida e sentido ao psicodrama. O aviãozinho voou para Campo Grande. Quem levou todo mundo para Campo Grande foi a nossa poetinha Luísa, né? E graças a isso, a Alcione retorna aqui para a gente para compor essa orquestra desse livro. Isso aqui são alguns relatos da BPS que migrou para Campo Grande e gerou filhos. E tem lembrança e tem saudade de outras diretorias que vão dando vida e sentido à nossa existência, a essa casa maravilhosa, essa casa desses escritores que celebram com a gente agora o momento de estar vivo,
com sustentabilidade, com respeito e carinho nas nossas relações e ao nosso planeta. Meu muito obrigado a todos vocês. Lembrando que esses livros estão sendo vendidos aqui pelos autores. Vai enchendo o copinho aí. Os autores dos livros estão vendendo seus livros, sendo comercializados. Vamos ter também na BPS e futuramente também vamos ter o formato também digital. Celebremos a vida, celebremos a produção, celebremos o psicodrama. A todos. Vamos junto. Saúde. 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 Eu vocês. Saúde. 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 Muita vida. Saúde. Saúde a todos. Sim, sim, sim. Parabéns. Lindos, lindos. Até o relançamento presencial. Parabéns a todos que participaram do livro. Parabéns. Sim, sim. Maravilhoso, maravilhoso. Quero autografar. Acho que não dá para ver as lágrimas, mas eu estou chorando. Apareceu. Não dá para ver o fotógrafo também, que está escondido aqui atrás da Amy. Então, Moreno resolveu vir. Então, Moreno resolveu